Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui nós novamente num Drops, né? Eu quero conversar sobre um assunto bem interessante com vocês, um assunto mais histórico-filosófico. Eu fiz um tweet recente dizendo o seguinte, vou mostrar para vocês aqui já. Esse tweet. Eu falo o seguinte nele. Eu particularmente não concordo que a modernidade tenha seu germe e crescimento nos séculos XVI e XVII, ou seja, com o advento da Reforma Protestante e depois com o advento aí depois do Iluminismo, do Romantismo, etc. Né? Pois o germe mesmo da modernidade é com Duns Scott, né, que era um frade franciscano, escolástico, né, após a derrocada da escolástica tomista. Ganha mais corpo com Guilherme de Ockham, que foi aluno de Duns Scott, né, eram dois frades franciscanos. Chega na adolescência com Marcílio de Pádua e culmina na bifurcação em Descartes. O que é a bifurcação em Descartes? Aquela separação que Descartes faz entre a res cogitans e a res extensia, né? Eu expliquei isso mais no meu mini curso Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Entretanto, algumas pessoas ficaram em dúvida sobre quem é Marcílio de Pádua, né? Eu falei, mas Daniel, quem é Marcílio de Pádua? Eu nunca ouvi falar desse nome, que nome estranho, né? Não é citado nas bibliografias, porque assim, isso não considera um erro das pessoas, naturalmente que não, só que nas biografias a respeito do estudo sobre conservadorismo, sobre revolução, é normal que os autores deem o seu start, né, comecem as suas premissas pela Revolução Francesa, não é verdade? O próprio Christopher Dawson, né, no seu livro Os Deuses da Revolução, ele já meio que ele dá uma pincelada ali no que acontece dentro realmente da cristandade, mas ele dá muito mais ênfase aos enciclopedistas, a Voltaire, aquele ambiente pré-revolucionário na França, não é isso? E não dá aquela pincelada, realmente aquela detalhada no que precede, no que possibilitou a própria Revolução Francesa. Por isso que eu quero indicar para vocês aqui dois livros, que é uma série de livros, do nosso queridíssimo Eric Voegelin, principalmente esse livro aqui, ó. É o terceiro livro da história das ideias políticas, A Idade Média Tardia, tá? Nesse livro ele vai discorrer com muitos detalhes a respeito da principal obra de Marcílio de Pádua, que é a Defensor Pacis, certo? E depois, no volume 4, ele vai discorrer a respeito da Renascença e da Reforma, tudo bem? Se você não entender Marcílio de Pádua, Dante Alighieri, todos esses você não entenderá com mais contextualização a Reforma Protestante, certo? Então Marcílio de Pádua, ele era italiano, ele era filósofo, teólogo, era um grande intelectual, só que ele padecia de um problema chave, de um problema X. Qual era o maior problema do Marcílio de Pádua? Ele era um naturalista. Se no medievo a concepção da polis, né, da organização da polis, se dava então por uma autoridade, por um poder temporal que se ordenava essencialmente à autoridade espiritual, que é a igreja visível, a igreja militante, o corpus mysticum de Cristo, já Marcílio de Pádua acreditava diferente. Ele acreditava que o poder realmente não emanava, né, de Deus, que não havia uma ordem pré-estabelecida na polis, em que a polis se adequava a essa ordem e respondia a essa ordem, certo? Que a polis não tinha um fim em si, que o poder não tinha um princípio e um fim em si. Mas para Marcílio de Pádua, sim, ele era um naturalista. Para ele, o poder emanava da vontade, ou seja, do voluntarismo, da vontade do povo, certo? E na Defensor Pacis, ele é um tanto quanto radical, né, como Egídio Romano, que também escreveu um tratado político sem
realmente a graça, né? Seria a natureza sem a graça, seria apenas os seres humanos se organizando apenas pelo mero voluntarismo, certo? Sem seguir essa ordem pré-estabelecida. Então, Marcílio de Pádua, na Defensor Patres, ele vai montar um modelo, realmente um modelo abstrato, fechado, muito bem objetivo, quanto ao poder secular, se mesclando, na verdade, não se ordenando essencialmente como aconteciam nas polis medievais, mas mesclando-se com o poder sacerdotal, com a autoridade espiritual. É lógico que fazendo isso, na realidade, tirando o aspecto abstrato, ideal e fechado que Marcílio de Pádua escrevia, na realidade o que iria acontecer? Né? Ele estava substituindo a autoridade espiritual pelo poder temporal, ou seja, foi o que aconteceu na modernidade, não é? O poder temporal engoliu a autoridade espiritual. O poder temporal virou a autoridade espiritual no sentido de que o Estado secular, essa entidade racional, abstrata, indiferentista, tomou o lugar da igreja. Em outras palavras, o Estado secular é a nova igreja. O Estado secular é o novo modo de você salvar a sua alma. É aquilo que a gente vem falando muito no canal, né? Esse imanentismo, essa fé, essa esperança que as pessoas têm na salvação de suas almas, no mero projeto político, no mero projeto burocrático, no mecanismo estatal indiferentista e abstrato, e não na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se antes nós vimos o poder sendo ordenado conforme as Sagradas Escrituras, isso nós teremos a Epístola aos Hebreus, a Epístola aos Romanos, não é isso? Aquilo que vai dizer o apóstolo Paulo, e tudo isso chega lá nos séculos 13 e 14, isso vai acabando, vai corroendo a toda a sociedade, até chegarmos no período do absolutismo monárquico, com os novos nacionalismos modernos, e aí sim, nos séculos 15 e 16, nós entenderemos todo o ambiente que vai culminar na Reforma Protestante até chegar em 1517, quando Lutero vai lá em Wittenberg e cola suas 95 teses, né? O que acaba virando na prática aquilo também, né, na Reforma Protestante, abstraindo aqui a discussão teológica, que não é a minha intenção. Lutero também seguindo Guilherme de Ockham, porque ele foi um occamista, estudou Guilherme de Ockham por muitos anos. Isso vai acabar culminando num novo regime político, ou seja, nas monarquias seculares. O que é uma monarquia secular? É uma monarquia separada, né, de todo o seu poder temporal, ordenando-se a autoridade espiritual. É uma monarquia esvaziada, né, do seu sacro objetivo de elevar a polis e levar a polis ao bem comum e à salvação das almas individuais. Tudo bem? Então esse foi o maior papel do Marcílio de Pádua, foi trazer um modelo abstrato muito extremista, digamos assim, de um novo Estado secular, né? Isso praticamente no seio da Idade Média tardia, como diz Eric Voegelin. Certo? Então ele é um personagem muito importante a ser estudado com maiores detalhes. O que eu estou dando aqui é uma introdução para que vocês tenham curiosidade de estudar esse personagem, porque ele é muito importante, assim como o Erasmo, como Thomas More, né? Como o John Hus, todos aqueles que prepararam, pavimentaram o caminho cultural para a Reforma Protestante e para que depois vocês também possam conhecer a Renascença, né, o Romantismo, até chegar no Iluminismo revolucionário. Aí entra girondinos, jacobinos, que eram todos maçons naturalmente. Foi uma revolução maçônica envolvendo as sociedades secretas que, como falei, como essa problemática do Marcílio de Pádua, tornaram-se a nova, na linguagem hinduísta aqui, a nova casta sacerdotal, não mais a igreja dando a forma substancial à polis, mas sim as sociedades esotéricas e naturalistas. Tudo bem, gente? Então, apenas para dar essa introdução e esclarecer o meu tweet a respeito de Marcílio de Pádua, que deixou aquela dúvida no ar, e isso é muito bom porque eu consigo indicar livros para vocês estudarem. Certo, gente? Então, um santo domingo a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.